Como é que algo que começou com uma simples compra de duas pizzas acabou se tornando um ativo global de trilhões de dólares? Bom, é essa jornada fascinante do Bitcoin que a gente vai desvendar agora. A nossa história começa com uma transação que hoje em dia parece até piada, mas que se tornou uma verdadeira lenda no mundo da tecnologia. Olha só esse trecho. Só coisas normais, sem cobertura esquisita de peixe nem nada do tipo. Isso aí foi parte de um post num fórum na internet. Era só um programador, um desenvolvedor de software, tentando usar umas moedinhas digitais experimentais para conseguir uma refeição de verdade. E a oferta dele era essa aí, 10 mil bitcoins. Naquela época era um número que não significava quase nada. Ele só queria duas pizzas entregues na casa dele na Flórida. Mal sabia ele que estava oferecendo uma pequena fortuna. E não é que em 22 de maio de 2010 alguém aceitou a oferta. Essa foi a primeira compra de um bem do mundo real feita com Bitcoin que se tem notícia. O valor na época, cerca de 41 dólares. Hoje, esses mesmos 10 mil bitcoins valeriam, bom, centenas de milhões. A grande pergunta é, como algo que valia uma pizza se transformou num tesouro? Para a gente entender essa valorização absurda, a gente precisa voltar para o comecinho de tudo. E, claro, falar sobre a figura enigmática por trás da criação do Bitcoin. Satoshi Nakamoto. Esse é o pseudônimo usado pela pessoa, ou talvez por um grupo de pessoas, que criou o Bitcoin. A verdade é que, até hoje, ninguém sabe quem ele é de verdade. A identidade de Satoshi continua sendo um dos maiores e mais bem guardados segredos da internet. Com poucas ações, mas muito impactantes, Satoshi deu início a uma revolução. Ele publicou o famoso white paper do Bitcoin, minerou o primeiro bloco lá em 2009 e, o mais genial, resolveu o chamado problema do gasto duplo. Basicamente, ele criou um jeito de garantir que uma moeda digital não pudesse ser gasta 2 vezes, e o melhor, sem precisar de um banco para intermediar. Depois de contribuir com o projeto por um tempo, em 2011, ele simplesmente sumiu. Sabe, a verdadeira genialidade por trás do Bitcoin não está só na tecnologia, mas sim nos princípios econômicos que foram escritos diretamente no código dele. E aqui está o pulo do gato para entender o valor dele: a escassez digital. Pensa só. Moedas tradicionais podem ser impressas sem parar pelos governos. O Bitcoin não. Ele foi projetado desde o início para ser finito, e 2 regras no código dele garantem isso. A primeira regra é um limite máximo, que não pode ser mudado. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins. E ponto final. A previsão, aliás, é que o último deles seja minerado só lá por volta do ano 2140. A segunda regra é que a velocidade com que novos bitcoins são criados diminui com o tempo, de forma automática. Esse evento é conhecido como o halving. Pensa assim, é como se, a cada 4 anos mais ou menos, o Bitcoin cortasse o próprio salário pela metade. A recompensa por validar transações, que começou lá em 2009 com 50 bitcoins por bloco, hoje, depois de várias dessas reduções, está em pouco mais de 3. Isso garante que a oferta de moedas novas diminua de um jeito totalmente previsível. E essa redução programada na oferta de novos bitcoins acabou criando um padrão fascinante no mercado. Um padrão que tem se mostrado bem consistente ao longo da história. Até hoje já rolaram 4 desses eventos, 4 halvings. E cada um deles parece marcar o início de uma nova fase para o mercado do Bitcoin. Mas o mais curioso é o que tende a acontecer depois do halving. O histórico mostra que nos 12 a 18 meses seguintes a cada um deles, o preço teve uma alta bem significativa. A lógica é até simples. Se a criação de moedas novas cai pela metade e a procura por elas continua a mesma ou aumenta, a tendência do preço é subir. E tudo isso nos traz para os dias de hoje, um momento em que o papel do Bitcoin na economia mundial evoluiu de uma forma impressionante. Apesar de ter sido criado para ser um sistema de dinheiro eletrônico para a gente usar no dia a dia, a verdade é que, hoje, usar Bitcoin para comprar pizza ainda é uma coisa bem rara. O que aconteceu, na verdade, foi que, por causa da sua escassez comprovada, o Bitcoin começou a ser visto cada vez mais como uma reserva de valor, um ativo para preservar a riqueza, quase como se fosse uma versão digital do ouro. E o ponto crucial é este. O Bitcoin não é mais um projeto de nicho, para poucos. Ele se tornou uma classe de ativos reconhecida pelo mercado financeiro tradicional. Agora, existem ETFs que facilitam o investimento, grandes empresas que usam Bitcoin como reserva de valor e novos investidores institucionais entrando no mercado com uma visão de longo prazo. De um simples experimento com pizza a um ativo de trilhões de dólares, o princípio da escassez digital continua sendo o motor por trás da história do Bitcoin.
E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. Os ciclos do passado foram muito claros, mas agora, com o mercado financeiro tradicional envolvido de vez, como será o próximo ciclo?